Olá pessoal, vamos continuar aqui nossos vídeos, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre identificar esse componente aqui que é o capacitor, tá? E eu vou falar sobre os tipos de capacitores aí que existem aí no mercado e nos principais, vocês vão encontrar nas principais fontes aí e tipos de circuitos eletrônicos que vocês possam ver. Eu vou focar aqui, gente, em 4 tipos de capacitores, certo? Mas vocês vão ver que pelo menos aí 2 ou 3 deles aí, eles são muito utilizados em fontes. Primeiramente, vocês precisam ter o conhecimento de que o capacitor, o tipo de capacitor, ele se dá pelo material dielétrico que constitui ele, certo? Isso é um ponto importante. No caso, esse aqui é o cerâmico. O dielétrico nada mais é do que uma camada, né, um material que se comporta como um isolante, até que ele seja submetido a uma certa quantidade de carga. E aí sim ele vai se tornar o que? Condutor. Nesse caso aqui, são 2 discos de cerâmico que tem cada um desses capacitores. Esse capacitor aqui, ele é muito comumente utilizado em circuitos controladores. E também eles trabalham em tensões contínuas para eliminação de ruídos. Já esse aqui é utilizado em filtros de linha. Também é um capacitor de disco cerâmico, mas ele é bem utilizado em filtros de linha. Ele é utilizado como o famoso capacitor Y de filtros de linha. Ele é utilizado para suprimir o excesso de cargas elétricas para o terra, tá bom? Existem outros tipos de capacitores também em filtros de linhas, tá? Esses aqui são os poliésteres, os capacitores poliéster. Vocês podem encontrar poliéster de várias cores, tá, gente? Aqui eu estou mostrando esse amarelo, por exemplo, mas desse mesmo amarelo aqui você vai encontrar azul, você vai encontrar às vezes verde, né? Esse aqui geralmente é dessa cor ou azul, tá, gente? São capacitores aqui que são também encontrados no filtro de linhas. Eles constituem o famoso capacitor X do filtro de linha. Capacitores para eliminar os surtos provenientes da rede elétrica. E assim, eu vou mostrar para vocês esse que vocês certamente já conhecem, já viram por aí, que são os capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos, inclusive, eu vou dar uma aprofundada maior sobre eles, tá? Aqui vocês conseguem ver a capacitância deles, né? 470 microfarad e 35 volts. O que é que significa isso? Que a máxima tensão ao qual ele possa ser submetido é 35 volts. Então, assim, você não pode colocar esse capacitor, por exemplo, em um circuito que você saiba que tem uma tensão de 180 volts, ou 220 volts, ou 110 volts. Você não pode. Esse capacitor aqui, ele vai explodir. Então, é um ponto importante e é um dos grandes defeitos aí, um dos grandes problemas aí de fontes. Porque as fontes, elas trabalham os capacitores das fontes, eles trabalham em uma tensão aí bem próxima aí, né, da tensão limiar da rede. Então, se você tiver uma sobretensão muito elevada na rede, né, é capaz até de os capacitores explodirem, né? Então, é um ponto que deve ser levado em consideração. Esse outro capacitor aqui, ele é um capacitor também eletrolítico, só tem uma capacitância diferente de 22 microfarads e 50 volts. Existem outras derivações, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, é um capacitor que é utilizado em uma fonte, como o filtro do primário, tá? É um capacitor de 1000 microfarad e 200 volts. Muito comum em fontes chaveadas. Existem também os supercapacitores, tá? Já os supercapacitores vocês não conseguem ver por aí tão facilmente, tá?
Esse supercapacitor, por exemplo, é de 2,7 volts e 60 farad. E os supercapacitores são utilizados em projetos muito específicos de eletrônica. Os supercapacitores, inclusive, são utilizados para armazenar energia durante muito tempo, um longo tempo. Esse é o ponto mais importante desses capacitores. Os eletrolíticos, gente, eles têm essa marcação aqui que significa que é o terra, tá? Já que ele é polarizado. O outro, no caso, é o VCC. Isso aí para não confundir, porque se você inverter ele, você certamente vai explodir o seu capacitor. Certo? E por último, o capacitor variável. Esse é um capacitor variável, também não é muito utilizado, né, mas mesmo assim ele é utilizado em alguns projetos muito específicos de eletrônica. Talvez vocês consigam aí se deparar com um deles aí no futuro, mas não é comum que vocês encontrem ele não, tá bom? Pessoal, mais um ponto importante. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu fui mostrar os capacitores para vocês, vocês viram aqui que esses capacitores eles têm uma marcação aqui de números e letras. Nesse caso aqui, essa marcação é 104. Eu vou fazer uma pequena explicação como é que vocês podem interpretar esses números. Esse capacitor aqui de cerâmica, ele só tem uma informação, certo? Que é a informação de capacitância, é o 104. E aí eu vou colocar uma tabelinha aqui no canto superior direito, para que vocês consigam depois ver com mais calma e conseguir traduzir esse 104 aí, tá bom? No caso aqui vai ser 100 nanofarad. Temos também esse outro aqui. Esse capacitor aqui, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado como capacitor X de filtros de linha. Nesse caso aqui, nós temos três informações. O 103, o K e esse 1250V. O 103, ele significa exatamente aquilo que eu falei em relação ao outro. A informação de capacitância. O K, ele já fala o quê? A tolerância da capacitância. E esse 1250 volts nada mais é do que a tensão de trabalho dele, para ele trabalhar como supressor de surtos. Por último, vocês podem também encontrar essa outra terminologia nos capacitores. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Você tem aqui 2A, 224J. O 2A, ele informa a tensão máxima que ele pode ser submetido. O 224 já vai falar da informação da capacitância. E esse J, como eu falei anteriormente na outra letra, né, no outro capacitor, é a tolerância. E eu vou colocar aqui, como eu disse a vocês, no canto superior direito, para que vocês tenham essa noção aqui. Ok, gente? Então é isso. Esses são os comentários mais importantes aqui para que vocês consigam decifrar todos esses códigos aqui de capacitores. Só não confundam esses capacitores com outros tipos de componentes eletrônicos que vocês podem encontrar em fontes. Por exemplo, esse é o NTC, é um termistor. Você também pode encontrar varistores e tudo mais, mas isso é algo que a gente vai trabalhar em outras videoaulas. Ok, gente?